No programa de hoje, nós vamos mostrar não só a arquitetura, como o modo de trabalho de 3 profissionais que estão fazendo a diferença em Maringá. Eles são da A5 Arquitetura e eu estou aqui com o Eduardo Paulino em uma das salas de apresentação de trabalho aqui no escritório. Muito obrigado por participar comigo do programa. Eu que agradeço, em nome da A5. Eduardo, por que vocês estão fazendo a diferença em Maringá? A gente entra no site de vocês e já vê lá um slogan: estilo de fazer arquitetura. O que é isso? O estilo de fazer arquitetura da A5 é algo que nós entendemos, claro que a gente vem trabalhando para ter um estilo próprio, para a A5 realmente ter uma cara no mercado, para que os nossos projetos tenham algo a dizer. Mas esse estilo é um entendimento do mercado, de entender cada cliente e fazer a obra com o máximo de arquitetura, mas dentro daquele perfil, dentro da cada necessidade. Mas vocês fazem projetos assim bem diferentes, até inclusive com materiais diferentes, com formas diferentes. Vocês estão deixando uma marca clara da cidade. Como é que é isso? Os nossos projetos, como a gente falou do estilo de fazer arquitetura, vai tomando uma forma, vai tomando uma característica. Claro que para cada cliente, né, tem a sua condição diferente, mas como empregar cada um dos materiais, a utilização desses materiais e a composição arquitetônica realmente é uma coisa que nós trabalhamos bem forte aqui dentro do escritório. E o bom de você começar a desenvolver uma linguagem é que você já passa a ser procurado para as pessoas que têm afinidade com aquilo. Então nós temos profissionais, cada um com uma área bem específica aqui dentro para poder compor isso aí, né? Para compor um trabalho final. Então hoje nós temos projetos que nós entendemos como mais rotativos e nós temos projetos que é um projeto que tem uma vida maior dentro do escritório. Então, por exemplo, uma equipe ela pode estar trabalhando exclusivamente durante 1 ou mais meses dentro de apenas um projeto. Então, não é muito pela rotatividade, certo? Mas sim pelo tamanho e a forma que nós entendemos isso. Então, aí vem esse planejamento, né? Então, eu vou fazer o seguinte, você vai me mostrar esses projetos depois, se você estiver de acordo. Legal, bacana. E eu quero bater um papo também com o Juliano e com o Gustavo. Vai ser bom. Nós estamos em outro cantinho aqui da A5, desta vez com Gustavo Sabaini. Hoje em dia você está fazendo a gestão de toda a equipe. Como que é lidar com todas essas mentes criativas, com vários arquitetos? Como que é isso? A gente, quando fala em equipe, a gente tem que entender que todo mundo tem que pensar em comum. Pensar em comum, pensar num único objetivo, sendo ele nas nossas propostas ou em projeto ou o que for. E tudo que a gente transmite para o escritório, a gente sempre joga para um caminho comum, para um raciocínio comum. E eu tento passar muito esse filtro para a equipe. Então, quando o projeto chega para a equipe, que vem pelo Eduardo, eu tento trabalhar sempre muito forte o que é a real necessidade do cliente e o que realmente ele busca, seja de valores, seja de luxo, tudo aquilo que a gente está falando, mas entender exatamente o que ele quer. E eu não deixo com que a equipe fuja disso. Essa é a minha função. E eu tenho os meus líderes, que diretamente trabalham com o tamanho, com a dimensão, e como a gente vai fazer isso, a melhor maneira de a gente alcançar o objetivo. E a Juliana, ela consegue mostrar esse tamanho de estudo e por onde a equipe está andando. Então a gente tem o Rafa, que consegue dar esse braço para mim em relação à arquitetura, qualidade de arquitetura. Tem a Juliana que consegue dar tamanho em prazo para mim, para que eu consiga ver tudo isso. E tem os líderes que me auxiliam na equipe, no trabalho direto. Então, na verdade, isso se distribui um pouco, né? Então eu tenho meus comunicadores diretos e eles, consequentemente, comunicam com um deles. E a gente consegue fazer um trabalho prazeroso nesse ciclo. Cada colaborador teu, cada arquiteto que trabalha contigo, ele faz do projeto o projeto dele naquele momento? Com certeza, sempre o melhor que cada um pode dar, eles estão dando. E isso, para o único caminho que volta no início, que quando traçado por um único objetivo, é fantástico o trabalho, porque a gente trabalha com o dom maior de cada um. Então eu consigo pegar o talento de algum, juntar com o talento de outro e dar um talento final, ou projeto com produto do que cada um tem de melhor para oferecer dentro do escritório. E esse é o nosso objetivo. Bacana. Bom, valeu. Agora eu quero falar com o Juliano. Vou lá procurar ele pela sala dele. Vamos lá ver o que ele conta aqui da A5.
estamos na sala de apresentação de projetos e desta vez com o diretor, que é também arquiteto, diretor de implantação, Juliano Burali. Juliano, a tua função aqui dentro da A5, cada um tem a sua própria especialização. O Gustavo termina de montar todo o projeto, faz aquelas coisas meio malucas lá que ele faz, e daí esse projeto cai na tua mão. O que você faz com ele? Qual é a tua função aqui dentro da A5? A partir do projeto que ele chega no meu setor, é feito um planejamento para ver qual que é a essencial necessidade do cliente, e a partir disso daí a gente vai começar a fazer um cronograma do andamento da obra. Nós verificamos questão de prazos, questão de qualidade da obra e realmente, como eu falei, a necessidade real do cliente. Então é o seguinte, a partir do Gustavo passou, nós fizemos essa parte de cronograma, deu início à obra, aí um dos meus braços, que é o engenheiro Thiago, é o engenheiro civil que trabalha também com a gente, e a partir de que concluída a obra, aí entra a parte da Maiara, que ela mexe com a arquitetura de interiores, onde é feito todo esse trabalho, como eu havia comentado, para dar o toque final na obra para o cliente. No próximo bloco, a gente volta com o Eduardo para ver os projetos da A5. Aquilo que a gente mais queria ver são os projetos da A5. Essa é a sala de apresentação. Do outro lado, nós estamos ali com o Juliano em um cantinho e o Eduardo vai mostrar para a gente um pouquinho desses trabalhos, desses projetos que estão sendo executados, que estão mudando a cara da cidade, como eu sempre digo. O que você vai me mostrar? Bom, vamos mostrar alguns projetos, tanto pegando de uma forma geral aquilo que a gente busca trabalhar no escritório. Hoje a gente atende tanto a linha residencial, quanto a corporativa, quanto grandes empreendimentos. Vamos passar um geral para que a gente possa entender um pouquinho do projeto, o que é um projeto residencial da A5, o que é um projeto comercial, enfim, acho que vai ser legal. Então vamos lá, Eduardo, libera aí. Então tá. Olha, esse projeto que eu estou apresentando para vocês é um projeto de uma residência, é um casal bastante jovem, um casal que quando nos procurou, eles já tinham essa condição de fazer algo diferente. Essa outra casa, a gente já trabalhou ela muito em cima da topografia do terreno, então nós exploramos toda essa questão de conceito, de volumetria, de estilo, de materiais empregues, mas explorando a questão topográfica do terreno. Foi o ponto forte da casa, né? O partido da casa se deu pela topografia do terreno. Essa também é um casal bastante jovem que nos procurou para fazer uma casa e um morar diferente. Então eles gostam do receber, a casa ela tem um terreno bastante acidentado também, então nós exploramos um acesso principal. Esse acesso é um acesso que tem tanto nesse ponto, para que quando os convidados, já tem vagas para os carros, para os convidados terem um acesso direto para a área de lazer e o acesso íntimo da família. Essa já é uma outra casa também que já tem essa questão da volumetria bem presente, né? Essas sobreposições de volume que faz com que, ao mesmo tempo, você tenha uma leveza e elementos pesados. Essa é a ideia, né? Você, quando possível, brincar com as formas. E aí a gente não cria a forma para depois dar uma solução. A gente faz com que o ambiente já crie uma função. Nesse caso, a garagem do carro é a sobreposição do volume de um quarto, né? Então você já faz com que isso realmente tenha uma harmonia e uma função dentro de um estilo de arquitetura. Essa outra casa, um outro casal que ele já tem esse lado mais minimalista, dos volumes mais puros. Isso foi bem presente no programa de necessidades, que casa muito com essa linha nossa, né? Então essa casa ela vem para retratar as linhas. Ó, essa outra casa também já tem um estilo, aí aparecendo o concreto novamente, madeira também, né? Com geometria, com as formas, né, que compõem essa volumetria. Aí a parte da integração da piscina, né? Toda a casa ela se abrindo para a parte de lazer, né? Então já integra tanto living, home, jantar, com churrasqueira, que já abre uma sala de música nesse caso, e para a piscina. Aquilo amarelo são os dutos, né? Os dutos da churrasqueira? Churrasqueira. Nessa altura? É por conta da vazão necessária, né? Isso. Que isso? Isso era antes. Antes? Antes. Antes do quê? Antes de uma reforma, antes de a gente cadê passar depois? por lá. O resultado
o resultado estético muda bastante, mas a intervenção tanto de investimento quanto civil, ela não é tão grande assim, ela é bem pequena. Eduardo, vamos fazer aqui um parênteses nesse nosso bate-papo, que vocês têm também uma filial, mais ou menos uma filial, vocês não trabalham só em Maringá, trabalham lá em cima no Tocantins. Também. Que isso? Vocês são sócios de alguma companhia aérea? Como é que funciona? Não, hoje a tecnologia nos permite estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Então, em Palmas é uma coisa mais solidificada, porque nós temos um braço em Palmas que a gente coloca como sócio local. Tem um escritório lá. Temos um escritório que faz a captação do projeto. Toda a operação é desenvolvida por Maringá. O desenvolvimento, a produção é aqui. A produção é aqui. Então, hoje nós temos um sócio que ele responde pela parte comercial, assim como eu faço isso aqui em Maringá e também dentro do Brasil de forma geral. Ele está específico dentro do mercado de Palmas, que é uma capital, algo que nós entendemos como um mercado potencial. Alinhando esse conhecimento e esse contato que nós temos lá, nós fizemos disso uma parceria que se transformou numa sociedade. E o que está rolando em Palmas? Palmas está acontecendo, a cidade está acontecendo. Então, e a 5 está lá. E a 5 está junto. Então, a nossa proposta é diferente para aquela proposta que nós temos para Maringá. Maringá hoje nós temos condições de atender vários nichos de projeto, como a gente estava apresentando. Mas Palmas, a gente está trabalhando com grandes projetos, ou projetos de uma envergadura maior. Isso são empreendimentos, isso são prédios residenciais, isso, enfim, são multinacionais que se instalam. Esses são os nossos clientes potenciais dentro de Palmas. São projetos maiores e menos rotativos. Esse aqui é um prédio que a gente lançou recentemente lá em Palmas. Ele é uma arquitetura e esse é bacana. Nós não necessariamente temos que trabalhar, a gente vai trabalhar sempre alinhando a expectativa do investidor nesse caso, né? Então, para que público nós estamos trabalhando, para que classe nós estamos trabalhando, e aí monta-se um produto que diz isso, né? Que fale sobre isso. Então, essa é uma torre que está sendo lançada lá em Palmas, que faz um apanhado desse público em específico que o mercado de Palmas está pedindo agora. Que projeto bacana é esse? Olha, esse aí é um projeto que é um grupo que está se iniciando e eles estão com uma proposta bem interessante em um ramo, né, num nicho de mercado aqui, que está tendo uma necessidade grande. E eles, quando nos procuraram, além de querer montar uma loja, eles estavam em busca de criar uma identidade visual para a empresa deles. Porque, além de explorar o mercado de Maringá, eles estão vendendo franquias para o estado e para o país. Então, a proposta nossa foi desenvolver um projeto que ele vai ser aplicado em cada um das cidades pelos franqueados que vão estar adquirindo isso. Esse cliente está trabalhando com uma loja conceito. Então, quando ele busca uma loja conceito, não necessariamente ela precisa de uma vitrine. Então, o grande lance aí é fazer com que pegar uma casa dos anos 70, uma arquitetura belíssima, e sem perder o charme da arquitetura, fazer com que isso tenha um ar comercial, ou que valorize, ou que mostre que existe um comércio ali. E a proposta foi criar um grande pórtico que pudesse emoldurar essa casa e valorizar essa casa. Então, eu acredito que dentro da proposta nós acabamos sendo felizes, porque a nossa intervenção de forma nenhuma contrapõe ou sobrepõe aquilo que já existia lá. Então, esse pórtico, como eu disse, ele moldura a casa e faz com que a casa aconteça. Nós criamos também os ambientes da casa e tudo mais, mas a grande intervenção de arquitetura, falando de composição de espaço, ela está na parte da fachada. A gente vai ficando por aqui e no sábado que vem tem mais Arquitetando.